Olá, sou Ari Esteves. Hoje eu gostaria de falar sobre a importância da educação dos sentimentos da criança. Ao olhar para o seu filho, procure perceber como a afetividade tem forte influência sobre ele. A afetividade ela se manifesta desde as primeiras idades, por exemplo, quando a criança com raiva, desde o berço, atira para longe o objeto que tem nas mãos, ou se é um pouquinho maior, quando contrariada, ela irá espernear, chorar, bater. A afetividade, ela ocupa um papel importante na vida humana, porque nela habitam os nossos sentimentos, as nossas emoções, as paixões, que são poderosos motores para a ação. Os pais, eles devem ter em conta que os afetos, né, afetividades e, portanto, os afetos, eles não foram feitos para pensar, mas apenas para sentir e estimular a ação. E que esses estímulos, os pais devem ter consciência disso, esses estímulos poderão ser bons ou ruins. Quem analisará para aprovar ou desaprovar determinado estímulo ou sentimento é a inteligência. É ela que foi feita para pensar e ser reitora das nossas ações junto com a vontade. Mas, claro, quando a criança é muito pequena, quem fará esse papel são os pais. Então, a inteligência, né, que vê as coisas e a vontade que adere, esse aderir da vontade é o chamado querer. Esse verbo querer, ele é próprio da vontade. Então, a inteligência e o querer da vontade, né? A vontade analisa, a inteligência analisa algo e a vontade adere a esse algo. Então, essas sim são as nossas duas potências interiores, inteligência e vontade, que devem comandar as nossas ações. E tão logo a criança começa a ter capacidade de compreensão, ela deve ser estimulada a pensar antes de agir, né? E a pensar bem. Por isso, fazem parte da afetividade humana os sentimentos, as emoções, as paixões, que, como eu disse, podem ser bons ou ruins. Se bons, evidentemente devem ser estimulados: o amor, felicidade, saudades, fidelidade, lealdade, bondade, amizade, justiça, laboriosidade, enfim, há muitos outros sentimentos. Se ruins, devem ser corrigidos ou suprimidos: o ódio, os ciúmes, a inveja, o rancor, a raiva, a timidez. Vejam, a luta contra esses sentimentos, no caso ruins, deve ser realizada pelo querer da vontade, né? E, claro, a vontade para lutar contra esses defeitos, ela deve ser forte. E ela se torna forte se a gente tem o hábito de fazer pequenas ações diárias, ações simples, que são contrárias a esses vícios. Por exemplo, se a criança é egoísta, né, é um sentimento isso ruim, e que ela seja estimulada a doar seus brinquedos. Se ela é tímida, ela também tem que ser estimulada a interagir, a falar, a cumprimentar, né? Muito bem. Então, já as emoções, né, também são parte da nossa afetividade, elas são essas perturbações anímicas, intensas e de rápida duração. Por exemplo, o impacto da leitura de um romance ou de um filme podem nos emocionar, né? Ou se a gente se depara com uma cobra, estamos andando no campo e de repente vemos uma cobra, claro, ou um cão raivoso andando na cidade, a gente sente uma forte emoção ou uma comoção interior. São estímulos de curta duração, então, por exemplo, as paixões. Agora, vejam, as paixões são aquelas que seguem as nossas tendências instintivas. Por exemplo, comer, beber, descansar, fugir dos perigos, o impulso sexual. São impulsos ou inclinações em direção a algo que os sentidos externos, visão, paladar, olfato, tato ou tato,
captam, né? E que provocam em nós o desejo de possuir algo que nos agrada ou de fugir daquilo que nos causa medo ou tristeza, né? Nós podemos sentir a paixão boa, nesse caso, da ira, que nos estimula, por exemplo, eu preciso arrumar esse quintal, ele está bagunçado, está sujo, eu vou enfrentar essa parada. Então, a ira boa. Vou arrumar o quintal que está desordenado. Mas eu posso sentir também a ira ruim, a má ira, que me levará a agir mal. Por exemplo, se alguém me der uma fechada no trânsito, eu posso reagir de uma forma brusca, xingar. Claro, então nós devemos controlar e suprimir essa ira má. Com quem? Com a força da vontade. Por isso, as paixões, elas devem ser analisadas e controladas pela inteligência e estimuladas pela vontade, se forem boas ou corrigidas por uma vontade, a inteligência vê que é uma ação má, e a vontade forte, ela tem que ter isso aí, capacidade de corrigir essa inclinação ou essa paixão má. Se seu filho tiver, por exemplo, uma paixão boa pela medicina, ou ele quer ser aviador, ele será atraído a ler, a estudar matérias relacionadas a essa área, que ele gostar. Se vocês, por exemplo, pais não tiverem condições, muitas vezes, se é um adolescente já um pouquinho maior, para pagar um curso para ele vai dar aulas particulares, ele vai fazer alguma coisinha para ganhar um dinheiro, poder pagar aquele curso que ele viu na internet, que é interessante, porque ele que deseja servir aos demais com um talento bom, ou o dote que ele tem, e nesse caso, essa paixão boa fará com que ele enfrente as dificuldades para atingir esse objetivo, de estudar para aquilo que ele acha que poderá ser algo bom. Agora, claro, as paixões também podem ser más, como eu disse, e se tornarem uma arma contra ele mesmo, seu filho, ou contra todos nós mesmos, né? Todos nós temos possibilidade de agirmos de forma errada. Por exemplo, o desejo de comer ou beber demais, que leva à obesidade, leva ao alcoolismo, leva à diabetes, à hipertensão. O instinto de comer, ele deve ser guiado, ou a paixão de comer deve ser guiada pela inteligência e querida pela vontade, a fim de que a gente fuja do sal, dos açúcares, de comer fora de hora. Se o seu filho a toda hora abre a geladeira e começa a comer fora de hora, se está sempre mastigando alguma coisa, é preciso corrigi-lo. É preciso corrigi-lo quanto antes. Ele deverá, evidentemente, aprender a gostar de verduras e frutas. Tudo isso é aprendizado. Nós mudamos as nossas inclinações instintivas erradas quando aplicamos sobre ela a correção. Por exemplo, o instinto sexual ou a paixão erótica, ela deve ser controlada pela inteligência e vontade para não trazer o vício ou a má adição de entrar em sites pornográficos. Por quê? Isso vai enfraquecer a vontade, né? Uma criança hoje habituada, e já com 5 anos e 6 anos, infelizmente já isso está ocorrendo, a ver esses sites, essa criança vai ficar desestimulada por qualquer ação boa que exija, ou ideal que exija algum esforço. Por favor, pais, estejam muito atentos a isso. Se seu filho não for ensinado quanto antes a fugir dessas desordens, logo terá graves problemas psicológicos, de fraqueza da vontade para estudar, para cumprir seus deveres familiares, escolares. Enfim, como dizia, nós podemos modificar as nossas tendências instintivas mediante a aquisição de hábitos, ou virtudes que, quando são hábitos bons, nos facilitam agir corretamente. Se o seu filho hoje estuda ou cumpre os seus encargos familiares, amanhã será mais fácil repetir essa ação. Ele já vai ganhando um hábito. Cada vez que ele repete essas ações boas, vai ganhar a virtude da laboriosidade ou da fortaleza. Se ao contrário, ele repetir ações que não são boas, como fugir do tempo de estudo ou não cumprir os seus encargos familiares, a repetição desses atos vai fazer com que ele ganhe o vício da preguiça. E é melhor evitar, olha, tem um ditado que diz assim,
é de pequenino que se torce o pepino. É melhor não deixar o pepino torcer do que tentar depois destorcê-lo quando já adquiriu, pois, um vício. Então, ajude o seu filho a desenvolver a virtude da temperança, por exemplo, a virtude do autodomínio, né? Que vai ajudá-lo a colocar freios ao hábito de comer, beber, divertir-se, quando estes extrapolam a medida certa. A educação dos sentimentos, ela vem sendo abandonada e as pessoas tendem a ser vencidas pelos seus próprios apetites, sem analisá-los ou corrigi-los. E essa atitude chama-se sentimentalismo, ou lei do gosto, ou do prazer, o hedonismo. Por isso, a conduta humana difere da dos animais, porque fomos criados para sermos dirigidos pela inteligência e pela vontade. É na vontade que reside o querer, né? Já nos sentimentos, nos afetos, nas paixões, o que existe é o gosto. São verbos diferentes. Querer, eu quero como uma decisão livre da minha vontade. Eu pensei, analisei e quero algo. É algo volitivo, é algo querido, é meu livre-arbítrio atua aí. Já os afetos, eles gostam ou não gostam. Eu posso gostar de um tipo de comida, seu filho pode gostar de um tipo de comida ou de outro, ele pode gostar de um tipo de filme ou de outro. Isso não é muito racional, é um gosto, né? É o gosto, né? Ou de tipo de música, por exemplo, você, pai, gosta de um tipo de música, sua esposa de outro, e seu filho de outro tipo. Enfim, são tendências que não são assim racionais, são quase que instintivas. Esse gostar ou não gostar faz parte da nossa afetividade. Por isso, a criança precisa desenvolver o querer da sua vontade, que a vontade seja forte para corrigir gostos ou inclinações da afetividade quando essas inclinações não forem boas. Bom, então pense isso, que o homem ele está acima da ditadura dos instintos, né? O instinto é só modificável apenas para os animais, né? O instinto de comer, beber, da procriação. Os instintos e as paixões só funcionam bem para os animais, porque eles não têm capacidade de pensar. Então, eles cumprem a lei dos instintos e têm, assim, preservada a espécie animal. Agora, o fim de cada homem não é a espécie humana, né? É pessoal. E ele será alcançado com base nas decisões livres que for tomando e não por seguir seus instintos. Por exemplo, ser sapateiro, empresário, modista, depende o quê? De uma decisão da vontade, né? Que vai analisar as qualidades pessoais, ver que a pessoa tem talento para determinada profissão e vai colocar os meios para consegui-la, né? Mas também decisão pessoal, fazer coisas erradas, como ser ladrão, estelionatário, são sempre decisões pessoais. Por isso, quando a criança não tem ainda o discernimento desenvolvido, é tarefa dos pais intervir para orientar, corrigir. E à medida que a criança desenvolva a sua capacidade de compreensão, é importantíssimo passar os valores para que ela possa ir avaliando as determinações ou manifestações dos seus sentimentos, certo? Portanto, pais, mães, ajudem o vosso filho a corrigir sentimentos errados como preguiças, impaciências, destemperos, raivas. Muito bem, fica dado o recado. Este e outros áudios, como também vários livros interessantes que vocês podem ler e depois para se munirem de conhecimentos para poder ajudar os seus filhos, estão à disposição no site www.ariesteves.com.br. Divulgue o nosso site a pais e mães com crianças e adolescentes. Muito obrigado.